Forgot to tell you. What? Radar. Will they shoot at us? Você deve ter notado que as críticas de Mulher Maravilha 1984, e caramba, que nome longo de filme, foram meio bipolares. Algumas pessoas amaram e algumas pessoas detestaram. Mas a verdade é que não é nem 8 nem 80. O filme tem defeitos e o filme tem qualidades. Agora, para qual lado da balança ele pesa mais, eu te conto depois da vinheta. Então, sobe a vinheta. Bom, o filme começa muito bem. Ele já inicia uma tomada de ação muito bacana lá na cidade de Themyscira, nas Olimpíadas com a pequena Diana. Então, a paleta de cores, a fotografia, a trilha sonora épica daquela sequência, eu achei muito legal. Ele já começa ali uma cena de ação muito bem trabalhada, muito bem feita e que já te empolga logo de cara. Na sequência, já na década de 80, ele mantém esse ritmo de ação, você também fica já intrigado porque ele já está na década de 80, dentro de um shopping, e essa ambientação do shopping já foi muito bacana. Então logo ali você já começa a ficar imerso na década de 80. E nós temos ali vilões pastelões, nós temos ali crianças indefesas, nós temos ali o assalto a banco, no caso uma joalheria. Então é uma clara homenagem aos filmes antigos do Superman. Ele está bem caricato. E eu particularmente gostei bastante, não tenho do que reclamar dessa sequência de ação. Ele é visivelmente uma homenagem e muito bem feita na minha opinião. Então o filme tem um começo bastante promissor. E o primeiro ponto positivo que eu faço logo de cara é essa caracterização da época. Então a gente percebe que o próprio shopping, o escritório do Maxwell Lord, a paleta de cores, que ela é mais colorida, não é tão sóbria como nos filmes mais atuais. A imagem ela tem um granulado, repare que ela não tem aquela alta definição que você vê nos filmes dos Vingadores, por exemplo. Ele tem um leve granulado na imagem e aqui é justamente para passar a sensação de filme da década. Então eu achei que todo esse trabalho que eles tiveram, a caracterização da década de 80 foi muito bem feito. E na minha opinião merece inclusive o Oscar de melhor design de produção. Outra coisa que eu gostei bastante foram as atuações. Começando ali pelo vilão Maxwell Lord, interpretado por Pedro Pascal, a gente percebe que ele entrega um personagem realmente muito bem feito, a gente percebe uma atuação de corpo e alma, ele se entregou, você percebe o senso de urgência dele, tá toda hora correndo, suando, a sua sede, você sente essa ganância crescendo dentro dele. Então a atuação de Pedro Pascal, na minha opinião, roubou a cena toda vez que ele aparecia. Está realmente muito bem. Citizens of the world. I'm here to change your life. Anything you want. Da mesma forma, Gal Gadot também está muito bem como Mulher Maravilha. Me surpreendi com a sua atuação. Eu particularmente não a considero uma boa atriz, mas nesse filme em particular, ela entregou realmente uma ótima personagem. Você sente o drama que ela vive, a sua luta interna para abrir mão dos seus desejos em prol da humanidade. Então eu achei que ela realmente estava muito bem. Exceto no final, que eu achei que ficou um pouco forçado demais a atuação dela, mas de modo geral, me surpreendeu positivamente. Kristen Wiig e Chris Pine, apesar de terem participações menores no filme, também estão muito bem. Então a gente percebe aí que, de modo geral, o elenco do filme trabalhou muito bem e as atuações são um ponto de fato positivo do filme. Mas, como nem tudo são flores, o filme tem defeitos e que pesam bastante na nota final do filme. A começar pelo ritmo do filme. O filme começa, como eu disse, muito bem. Então ele tem uma sequência de ação inicial muito bacana, ele depois muda para a ambientação da década de 80, no shopping também continua legal, e é normal que depois disso o filme caísse um pouco do ritmo para introduzir os personagens, apresentar a trama e ir construindo a história. Só que ele cai demais, o ritmo dele cai muito e o filme fica arrastado demais. Então ele tem pouquíssimas cenas de ação e quando tem, elas não empolgam, por conta do ritmo arrastado do filme. E por conta do ritmo dele ser lento, o filme acaba ficando longo demais. Então são 2h30 de filme, que se a Patty Jenkins tivesse cortado 30 minutos para fazer no máximo 2 horas de filme, ele teria ficado muito melhor. Então esse filme fica tão longo, mas tão longo, que lá pela metade do filme você já começa a olhar no relógio para saber se falta muito para acabar ou não. E quando você começa a ter esse sentimento, isso já é um sinal de alerta preocupante do filme.
E o final do filme, digamos que da mesma forma que o personagem Maxwell Lord se perdeu no seu caminho, a Patty Jenkins também se perdeu. A impressão que me passou é que ela não sabia como concluir a história. O filme foi crescendo, crescendo, num ritmo tão devagar, que ela não sabia como fechar a história. I think we can do better. O vilão, por exemplo, que começou de forma tão promissora, acaba no final virando aquele vilão megalomaníaco com sede de poder. Isso já não cola mais nos dias de hoje. Ele tem que ter uma motivação, um propósito, e não tem. Simplesmente a sua sede de poder foi crescendo e simplesmente ele não sabia mais o que fazer com isso. Barbara, what did you do? E para completar, ainda tivemos uma luta mequetrefe da Mulher Maravilha com a Mulher Leopardo, numa tomada de ação muito escura, a câmera se mexia demais, você não conseguia acompanhar exatamente o que estava acontecendo. A única sensação que você teve ali é que falta muito para acabar essa cena. A verdade é que Mulher Maravilha 1984 tinha potencial para ser um filme ótimo. Possui ótimos atores, possui ótimas atuações, possui uma excelente caracterização da época, você realmente fica imerso na década de 80, porém a diretora, tal qual o seu vilão, se perdeu no meio do filme e o filme acaba sendo realmente algo arrastado demais, longo demais, que você fica simplesmente torcendo para que acabe logo. Uma pena, porque o primeiro filme foi muito bom. E a gente fica agora aguardando o que vai acontecer com os filmes da DC, porque existem boatos que o próximo filme do Flash vai escancarar de vez o multiverso e aí talvez esteja a redenção da DC. Pois os filmes que existiram até agora, eles continuarão como uma linha alternativa e pode até, se for o caso, começar um reboot nos filmes da DC, que eu não acho uma má ideia. Então se você gostou do vídeo, deixa o like, se você não é inscrito, se inscreve agora, se inscreve no canal agora e continua acompanhando que ainda traremos muita coisa bacana pela frente. Até a próxima!